A paz e a graça do Senhor Jesus, meus queridos, amados e amadas, irmãs em Cristo, eis-me aqui mais uma vez, na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. A obra não pode parar, a obra não vai parar e nem deve parar. Para a honra e glória de Deus, hoje eu quero falar do nascer de novo. Eu quero falar da nova pessoa em Cristo. Quero trazer aqui algumas experiências para vocês, né, do que eu aprendi nessa minha caminhada, a partir do momento que me converti, né, o que eu compreendo, o que é que está esclarecido para mim. Quero também falar um pouco das experiências que eu tenho vivido assim no meio evangélico durante esse tempo. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu quero ser breve, né? O que é o nascer de novo? Significa, meus irmãos, um novo começo, uma relação entre Deus e o homem. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. É um processo de mudança, um processo de avivamento, é um processo de libertação, transformação. Amém, meus irmãos? E é importante para que nós venhamos ter uma comunhão com Deus, louvado seja Deus, e entrar no reino dos céus. Amém? O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala, lá em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus está aqui instruindo Nicodemos, olha o que Jesus fala. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é fiel. A partir do momento, meus irmãos, que você se converte, amém? Que você desce as águas, que você passa a receber a presença do Espírito Santo, que é Ele que convence. Louvado seja Deus, a partir do momento que você tem essa convicção que você está agora nos caminhos do Senhor, ali Deus ele já passa a te mostrar os mistérios dele. Deus ele já passa a te revelar algumas coisas que estão ocultas, algumas coisas que outrora para você na cegueira estavam ocultas ou oculto. Você agora passa a ser um homem espiritual, não só carnal, mas também espiritual. Por quê? Porque agora você passa a ter uma compreensão mais da vida, das coisas, do mundo, do universo, das pessoas, né? Do meio ali que você convive, da humanidade. Você passa a ter uma outra compreensão, uma outra visão. E o que é que eu compreendo nesse meio, desde quando eu me converti? Meus irmãos, se outrora nós estávamos no mundo servindo as trevas, né? Com o quê? Com bebedeiras, né? Na vida de alcoolismo, prostituição, contendas, brigas, idolatria, tudo que não presta, né? Vícios, masturbação, prostituição e tantas outras coisas ruins que esse mundo aí hoje tem a oferecer, né? As pessoas que infelizmente ainda não foram despertadas, mas vai ser em nome de Jesus, assim como eu fui. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente passa quando a gente tá nas trevas, quando a gente está servindo ao mundo, a fazer todas essas coisas aí que não agradam a Deus. Então a gente passa a ser até uma pessoa baixa, né? A gente fala alto, fala gritando, fala de uma forma assim vulgar. Quando nós permitimos estar nos caminhos do Senhor Jesus, nós passamos a ser diferentes também. Nós passamos também por transformação. Amém, meus irmãos? E com essa transformação, a nossa visão, ela muda. Aleluia. Glórias a Deus. Então, o que é que eu compreendo? Se hoje eu estou em Cristo, tudo isso tem que ficar no passado. Toda essa vestimenta suja, ela tem que ficar no passado, porque agora que eu sou uma nova pessoa, eu estou com uma nova vestimenta. Amém, meus irmãos? Eu não posso colocar uma vestimenta limpa em um corpo sujo. E é por isso que nós precisamos se limpar. Uma vez que nós saímos das trevas, do lamaçal, das bolotas dos porcos, e nós viemos para Cristo, nós passamos a estar limpos, né? E essa limpeza a gente tem que buscar dia após dia, porque vai vir ali o quê? As renúncias,
né? A gente vai querendo sair daquele meio sujo. Você passa a ser uma pessoa diferente, você não fala como antes, você não se comporta como antes, você não se veste como antes, você não pensa como antes, você não vê o mundo como você via antes, você passa a não querer mais andar nos lugares que você andava antes, você passa a não querer mais andar com pessoas que você andava antes. Então, meus irmãos, se vocês passam a fazer uma reflexão na sua vida de como era antes e de como é agora. E isso, meus irmãos, ninguém tem que impor a vocês que tem que ser assim. É o próprio Espírito Santo que convence, que mostra e que diz com ordem, com decência o que é que você tem que fazer. O trabalhar que Deus tem na minha vida, né, foi algo que está sendo rápido. A partir do momento que me converti, Deus ele já começou a trabalhar de forma tremenda. Louvado seja Deus, eu dou glórias a Deus porque Ele é bom. Então, assim, de lá para cá, Deus ele ainda vai fazendo mais coisas, porque nós precisamos compreender a igreja, os líderes religiosos, eles precisam compreender que uma vez que uma pessoa se converte, amém, meus irmãos? Há um processo de libertação e de mudança, mas isso é aos poucos que vai acontecendo. Isso não é da noite para o dia. Tem pessoas que é rápido, por quê? Porque Deus tem pressa. Mas tem pessoas que elas vão passar por um processo, e esse processo é necessário respeitar. A igreja precisa aprender a respeitar o processo que Deus tem na vida de cada um. A igreja precisa deixar que o Espírito Santo venha direcionar as pessoas. E o que é que está acontecendo? Vocês estão pegando, estão direcionando as pessoas na direção da carne e não do espírito. Porque para tudo há um tempo, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Como que pode uma pessoa assim acabar de se converter, aí vocês já querem impor coisas na vida da pessoa? Não é assim. Tem que esperar o Espírito Santo converter. É tudo um processo. Tem que esperar o Espírito Santo convencer também. Amém, meus irmãos? Então, eu compreendo que se eu hoje estou em Cristo, eu não vou mais ter essas atitudes que eu tinha outrora quando eu estava no mundo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, está suja, está com as vestes sujas, e com essa sujeira suja os irmãos também, que estão procurando a salvação, procurando libertação. E é por isso que nós, antes de fazer parte da igreja, nós precisamos ter uma linha de raciocínio lógica, nós precisamos ter uma compreensão, né, uma convicção de quem nós éramos outrora e de quem nós somos hoje e o que é que nós queremos ser amanhã. Você tem que saber quem você é. Você tem que ter uma sanidade mental, você tem que raciocinar. Por quê? Porque quando você passa a fazer parte de uma congregação e você vê certas coisas absurdas, você vai falar assim, meu Deus, eu estava no mundo e eu estava fazendo essas coisas aí. Ali, você vai entender que não é correto, que não é de Deus e que Deus não está nisso. E muitas das vezes, como eu vejo muitos irmãos aí, eu estou vendo muitos irmãos saindo das congregações e contando coisas terríveis. E eu também tenho presenciado coisas terríveis. Então, meus irmãos, o que é que eu aconselho a vocês? Sai dessas igrejas onde Deus não está presente. Saia dessas congregações onde Deus não está presente. A Bíblia diz como é que pode cego conduzir cegos. Ambos cairão no buraco. Você está vendo uma sujeira, você não pode ficar ali. Você não pode ficar alimentando aquilo ali porque você está sendo conivente com o erro. Você está aceitando aquele erro ali. E aquele erro, em algum momento, vai fazer você retroceder, vai fazer você sair da presença. Por quê? Porque nós, cristãos, nós precisamos ser exemplos. E se nós não formos exemplos, aqueles que estão vindo, né, eles vão olhar para nós e vão falar assim, meu Deus do céu, eu saí do mundo para ficar assim? Eu saí do mundo para continuar assim? Então eles vão nos julgar. A gente tem que ser exemplo na casa do Senhor. Tem muita gente dentro da igreja se escondendo atrás de uma Bíblia, pregando sobre pecado e está debaixo de pecado, fazendo coisas terríveis.
Entende? Tem pessoas, meus irmãos, que escandalizam o evangelho de Cristo, escandalizam as congregações, sujam as congregações, e isso não é só ovelha, não, são líderes despreparados, que não era nem para estar liderando pessoas totalmente despreparadas. Então, meus irmãos, nós temos que saber que nós somos. Eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que foi que eu deixei para trás e sei o que eu estou seguindo, que é a palavra do Senhor. Então, tem coisas que Deus já fez na minha vida, mas tem coisas que Deus ainda vai fazer. Eu tenho uma certeza disso, mas é tudo no tempo de Deus. Não é por força nem por violência, é tudo com ordem e decência. Vamos ver o que é que a Bíblia fala lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui, meus irmãos, se você for uma pessoa assim, realmente nascida de novo, e você abrir sua boca para falar a verdade, questionar que aquilo está errado, que quando você estava no mundo, aquilo que você está vendo dentro de uma congregação não condiz com a palavra, que ela está errada, precisa ser uma mudança. As pessoas vão dizer que você tem o espírito de engano, vão dizer que você está com o diabo, vão colocar pessoas contra você. Entende, meus irmãos? Por quê? Porque ninguém quer ouvir a verdade. Então, uma vez que você chega e se levanta, mostra que está escrito na palavra e diz, olha, isso está errado, você passa agora a comprar uma briga com a igreja. Entende? Irai-vos e não pequeis, não se punham só sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. É o que está acontecendo. Tem muita gente irada e dando lugar a Satanás. Tem pessoas que é o próprio diabo. Misericórdia, Senhor. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, se antes você estava no mundo fazendo coisas terríveis, por que agora você está na casa do Senhor e continua fazendo as mesmas obras diabólicas? Contenda, mentira, briga, dissensões, inveja, ciúmes, disputa por status, ministérios, sendo que o ministério que dá é Deus, não é o homem. Disputa por microfone, inveja, porque Deus usa o irmão em um dom e não usa o outro no outro dom que o outro tem, porque os dons é dado a cada um segundo a sua capacidade. Então, é o Espírito Santo que distribui. A gente não pode estar com inveja do irmão porque ele sabe pregar, porque ele chegou agora, já está pregando, já está sabendo ministrar a palavra, e você já está 20, 30 anos e não sabe, é só ir buscar. Vai buscar, vai orar, vai jejuar, pede a Deus, pedir, dá-se-vos-á, pede ao Senhor. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Aleluia. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja retirada de entre vós. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria, meus irmãos, tem gente que não se comporta direito na casa do Senhor. Acabou o culto, ainda continua a ordem e a decência. Acabou o culto, meus irmãos, tem pessoas que ficam numa gritaria, que eu fico assim, meu Deus, o que é isso? As pessoas estão sem visão. E pior que tem pessoas, líderes que estão ali, que estão vendo, e deixa baixaria dentro da casa do Senhor, gritaria. Pessoas fazendo da casa do Senhor, é como se ali acabou o culto, já deixou de ser,
uma congregação virou agora um prostíbulo, porque é uma gritaria, uma baixaria, meus irmãos. Que só Jesus na casa, que só Jesus na causa. E Deus, ele não está nisso. Olha o que a Bíblia fala. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria. É preciso pregar isso dentro das igrejas. Tem muitas pessoas aí que eu acho que não examinam as escrituras. Não é ler, porque quando você lê, é só um livro. Você não compreende, você tem que meditar, examinar as escrituras para você compreender isso aqui e trazer para o corpo de Cristo toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja retirada de entre vós. Meu Deus, tá tão claro as coisas. Então, gritaria, às vezes a gente olha assim, parece que a pessoa tá ali, sabe, com um bocado eu não vou nem dizer nem o nome da entidade. Cadê o Espírito Santo? Não é Espírito Santo não, meus irmãos. Isso a gente fazer essa gritaria, esse jeito baixo de falar dentro da casa do Senhor, cheio de sabe? Que eu não quero nem imitar aqui, né? Porque eu acho tão feio que eu, quando estava no mundo, eu já me incomodava com pessoas que agiam assim. Imagine agora eu nos caminhos do Senhor e dentro da casa do Senhor, não é julgando não, sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muitos aí, né, que se dizem ser cristãos, crentes, e ficam julgando pessoas, sendo que essas mesmas pessoas são piores do que quem está lá fora. Então, meus irmãos, quem vê cara não vê coração. Não é todo mundo que está com a Bíblia debaixo do braço que está servindo ao Senhor. Tem muita capa aí, tem muita máscara, mas que vão cair. No nome de Jesus. Deus, ele está vendo tudo. Malícia, meus irmãos, e blasfêmia tem muito também na casa do Senhor. O Espírito Santo, ele já não tem mais, né, espaço para operar. Estão matando os profetas, estão tirando os profetas, né, do altar, estão tirando os profetas de pregar, né, estão fazendo tantas coisas. Você vê que está uma desordem, né, eles dizem que as pessoas estão sendo usadas pelo Espírito Santo, mas quando bota você para poder abrir um culto, para você liderar, ficam escolhendo o que é que você tem que pregar, e na hora de você abrir um culto, é o líder que te direciona. Mas cadê a direção do Espírito Santo? Fico me perguntando, cadê? Então, o Espírito Santo já não está mais em muitas igrejas, meus irmãos, em muitas congregações. O Espírito Santo já não está, porque quem está agindo é a carne. Antes cede uns para com outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui já é o Efésios, capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 32, e agora essa última passagem aqui já é o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, assim, meus irmãos, tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor só de fachada. Só de fachada. Então, você precisa ter uma mente esclarecida, saber de onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. Não deixar se corromper, não deixar que venham fazer uma lavagem cerebral, né, na tua mente. Você tem que ter uma mente sã, examinar as escrituras do Senhor, estudar, procura estudar para ver se realmente aquilo que aquele líder está pregando é verdade, para ver se o que ele está falando está dentro da palavra, para ver se o que ele está impondo a você realmente condiz com o que está escrito. E não deixe que ninguém venha fazer a sua mente, que você tem que fazer isso. Tem gente que mal você entrou na congregação, você tem que casar. Se você não casar, você está pecando. Não pode cear, porque se você cear, está debaixo do pecado. É tantas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, sabe? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu já ouvi dizer que tem pessoas, né, que não tem nem televisão em casa, porque o líder diz que você não pode ter uma televisão em casa, mas ele tem televisão na casa dele, ele tem no quarto, ele tem no banheiro, ele tem na cozinha, ele tem tudo quanto é lugar, mas você não pode ter. Então é uma série de heresias, meus irmãos, que não tem nada a ver com a palavra. Então você tem que conhecer a palavra, estude, faça um curso, faça o possível que você quiser fazer para poder você
ter um maior desempenho, né, uma maior compreensão. Se você não sabe, peça ajuda. Então também tem a internet aí que pode ajudar muita coisa. Então, meus irmãos, aproveitem, aproveitem, meus irmãos, mas não fique nessa cegueira, não fique sendo manipulado, sabe? E Jesus está voltando, procura consertar o quanto antes, né? Tem muitas congregações aí que precisam se consertar, porque Jesus está voltando, assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Jesus está voltando, né? As máscaras estão caindo, as capas também, está tudo vindo à tona aí, está tudo sendo revelado. Então, procure sempre se questionar, pô, isso está certo, isso está errado, porque você tem que fazer uma comparação do que estava lá, né? Por isso que é bom, muitas das vezes, a gente ter testemunho para contar. Quando nós estávamos lá fora, a gente ter testemunho, porque aqui a gente vai servir de exemplo. E sempre se questione, não, está errado, porque quando eu estava lá fora eu estou assim, né? Eu mesmo, se eu chegar em uma congregação e eu ver que tem sujeira, meus irmãos, eu saio. Eu não fico. Quem quiser que diga que eu sou, como é que eles falam, vaso rebelde, né? Ovelha rebelde, casa rebelde, ou macaco, né? Que pula de galho em galho. Pode dizer o que for. Eu sei o espírito que tem em mim, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei onde Deus me colocou e ainda vai me colocar. Então, eu sei o que é do Espírito Santo e o que é do espírito de engano. Eu sei quem está com Cristo e quem não está. Eu sei quem está de fachada nos caminhos do Senhor. Sabe por que eu sei? Porque a própria palavra diz: pela árvore conhecereis os frutos. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eita glória! Deus é bom porque Deus ele revela. Aqui, ó, meus irmãos, tem tudo que nós precisamos. Amém? Pela árvore conhecereis os frutos. Louvado seja Deus. Então é isso, aprenda a se questionar e espera no Senhor. Quem te convence o que você tem que fazer, né? É Deus que convence, não é o homem que pode impor a você as coisas, né? Tá ali impondo que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado, que você tem pessoas que ficam 24 horas dentro da igreja. Eu não sei o que é que passa na cabeça de um líder desse que pensa que a pessoa não tem família. Será que você não tem família, não tem marido, não tem casa para limpar, comida para fazer, uma roupa para lavar, não tem filhos para cuidar, né? Então, eles impõem que vocês vão fazer coisas absurdas, que fica ali 24 horas disponível, à mercê deles, e não é assim. Não é assim. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, não se deixe ser manipulado, né? Quer estar no caminho do Senhor, fica nos caminhos do Senhor, fica firme e forte, né? Até a vinda do Senhor, até nós sermos levados para ir para a glória e encontrar o Senhor. Mas, enquanto isso, não se permita ser manipulado nem manipulada. Cuide da sua sanidade mental. Amém? Louvado seja Deus. A paz e a graça do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém?